Estudo divulgado na revista científica Nature pode ser a confirmação daquilo que já tinha sido observado por médicos brasileiros. A publicação internacional compara a imunidade das pessoas já infectadas pela Covid-19 com a própria vacina. É possível que o corpo, uma vez doente, saiba se defender do novo coronavírus, veja só, por toda a vida. Doutor Paulo, não é de agora que os médicos apontam que a própria doença oferece uma defesa, depois um sistema imune para o paciente, né? Mas uma pesquisa recém-publicada na revista Nature já faz até uma comparação desse sistema imunológico com a própria vacina. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, a gente tem que entender o que é a vacina. A vacina é simplesmente um meio artificial criado pelo homem de tentar mimetizar, ou seja, simular a doença no nosso organismo sem os efeitos maléficos, sem os sintomas. Para quê? Para meio que ensinar para o sistema imunológico como é que ele vai fazer para combater aquele agente causador caso ele penetre no organismo. Daí a gente tira que nenhuma imunização ela vai ser tão bem feita quanto a própria doença em si. Aliás, a história das vacinas da humanidade ela começou justamente com um fazendeiro que viu uma doença muito frequente à época, que dava na região da mama da vaca, e ele resolveu evitar que seus filhos pegassem aquela doença. E como é que ele fazia isso? Ele pegava um pouco da secreção daquela pústula e injetava nos filhos, e isso desenvolvia uma resposta imune, né? E essa foi a vacina raiz, digamos assim, né? Foi o primórdio da vacina. E o ser humano ele faz isso de certa forma, ele pega um pouco do conteúdo genético do vírus ou do que quer que seja, manipula e inativa isso, como o caso das vacinas da AstraZeneca, que na verdade é um fragmento do código genético do vírus, assim como a vacina Coronavac, que é o vírus inteiro, mas inativado. E aí você apresenta isso para o sistema imunológico para ele meio que conhecer o inimigo que ele pode enfrentar no futuro. Tá? Mas volto a repetir, nada é tão eficaz em termos de produzir imunidade do que a própria doença. De certa forma, foi o que o estudo acabou comprovando, né? Sei que é difícil da gente explicar algo tão complexo assim em poucos minutos, mas conta pra gente como o sistema imunológico produz essa defesa para aquela pessoa que já contraiu o coronavírus. Olha, vamos entender a seguinte coisa. O sistema imunológico humano ele tem duas formas principais. Uma delas é o que a gente chama de imunidade humoral, que é IgM, IgG, isso que a gente dosa quando a gente vai aos laboratórios, por exemplo, né? Ou na farmácia fazer aquele teste rápido sanguíneo. E a outra forma é a imunidade celular. Então, quando entra um corpo estranho no organismo, ele rapidamente é reconhecido pelos glóbulos brancos, que observam as características desse corpo estranho, como se fosse um policial fazendo um retrato falado daquilo. Aquilo, então, é traduzido na superfície de algumas células e isso desencadeia a produção de células assassinas, digamos assim, que são feitas especificamente com a função de matar aquele agente invasor. Só que a matriz que deu origem a essas células assassinas, ela fica guardada, digamos assim. Então, geralmente, quem faz esse papel no nosso corpo são os linfócitos do tipo B, que ficam na medula óssea e que eles ficam meio que armazenados e que eles são tão pouco numerosos que a gente não consegue medi-los, né? A gente não tem um teste comercial que a gente consiga medir a imunidade celular, mas a gente sabe que eles estão lá para qualquer doença que o indivíduo tenha tido ao longo da sua vida. Então isso meio que funciona como se fosse um catálogo de agentes causadores de infecção que você já teve contato na sua vida. Embora você não consiga achar esse catálogo, ele está guardado lá em algum lugar do teu corpo. Mais do que isso, quando você é exposto de novo a um agente causador que já foi identificado pelo organismo, as células de patrulha, digamos assim, que estão navegando a todo tempo pelo organismo, sinalizam isso para essas células de memória. E aí essas células de memória disparam a produção em massa de anticorpos.
que vão lá combater essa infecção, entende? Então, isso é o que falávamos lá atrás, Dr. Zeballos, eu, Dr. Zimmermann, outros pesquisadores, falávamos exatamente isso. Olha, tem imunidade celular. E o que o estudo da Nature fez foi justamente confirmar um princípio que é um princípio básico de imunologia. Então, a única coisa que nós temos com esse estudo é a validação daquilo que a imunologia mostra como mecanismo geral de defesa do corpo para qualquer doença e que, obviamente, não podia ser diferente para o Covid. Porque até aqui nós ouvimos muito falar de anticorpos, mas não são só os anticorpos que nos protegem, né? E aí faz diferença se a pessoa pegou a Covid de uma forma mais branda, mais leve, ou se ela pegou uma Covid mais grave? Na verdade, o que a gente tem que diferenciar aí é carga viral de manifestação clínica. Então, existem pessoas que com a carga viral pequena podem ter muitos sintomas e vice-versa. O que importa, na verdade, é se o sistema imunológico ele está competente ou não. Né? Se a pessoa tiver um sistema imunológico competente, tiver uma carga viral muito alta, ela vai ter uma resposta muito intensa agudamente. Mas para a imunidade duradoura, que é aquela que a gente está falando aqui, das células dos linfócitos B, etc., se ele teve contato e fez uma célula de memória, isso fica guardado ali no catálogo dele, isso já é o suficiente para desencadear depois, no próximo contato, uma resposta imunológica consistente para combater a infecção.